Há muitos anos eu já venho estudando sobre o tema da poligamia e recentemente, aprendendo novas línguas, eu tive um contato maior com cultura islâmica, poligamia dentro de seitas dos Estados Unidos, poligamia na África, poligamia no Oriente Médio, na Europa, no Oriente. E o que eu aprendi com isso beira a teoria da conspiração. Obviamente, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu comecei com uma dúvida genuína. Imagine num cenário de guerra, vários homens morrem, o que as mulheres vão fazer? Vão ficar a ver navios? Tipo assim, sabe, é um pouco ilógico. Ou então um cara se casa com uma mulher, a mulher é estéril, ele vai ficar sem filhos? Sabe, eram dúvidas sinceras que eu tinha que isso não se encaixava muito bem na minha cabeça e honestamente eu procurei estudar. Teve horas que eu era a favor da poligamia, teve horas que eu achava que não tinha nada a ver, devia ter outra solução, mas honestamente, depois de tanto estudar sobre o assunto, eu vejo que não tem como. Foi feito todo um esquema gigantesco e internacional para que a poligamia deixasse de existir. E você pode estar pensando, Natan, mas a poligamia deixou de existir há muito tempo atrás? Mentira, ela deixou de existir há pouco tempo atrás. Eu vou te provar isso nesse vídeo aqui. Vamos lá. Índios até hoje são poligâmicos. Ah, mas Natan, cristianismo, né? Cristianismo dominou o ocidente, por favor. Então tudo bem. Vamos falar de cristianismo então. Desde quando o cristianismo foi monogâmico? Será que foi monogâmico desde sempre? Porque judeus não eram monogâmicos, né? Não tinha nenhuma proibição. Quando você vai na Bíblia, tem proibições de cunho sexual. Então você não pode transar com a sua irmã, você não pode transar com a sua mãe, você não pode transar com a outra esposa do seu pai. Então, ou seja, tem várias regras sobre o assunto e nenhuma delas você não pode ter mais de uma mulher. Na verdade, poligamia é algo que está regulamentado na Bíblia. E se você entende um pouquinho de direito, como eu entendo porque eu fiz faculdade de direito, se algo está regulamentado é porque é lícito, mas conforme a regulamentação em lei. Se a Bíblia regulamentou a poligamia, por que ela pode? Como assim regulamentação? Bom, se o seu irmão morreu e a mulher dele, os dois não tiveram descendentes, você tem que se casar com essa mulher e ter um descendente com ela. Esse o primeiro descendente com ela será, na verdade, filho do seu irmão, será considerado legalmente filho do seu irmão para todos os efeitos legais. Bom, se você que se casa com uma mulher, você tem que esperar um ano e ficar agradando essa mulher durante um ano antes de querer buscar outra mulher. Então se isso daqui tá regulamentado nesse nível, por favor, gente, é só pesquisar, sabe o mínimo. Ai, Natan, onde é que tá? Meu irmão, você nunca viu a Bíblia na sua vida para ler direito? Então não vem reclamar comigo. É que o pessoal gosta de pular a, entre aspas, parte chata da Bíblia, né? Onde tem as leis de Deus, onde tem as leis pro povo seguir. Não, essa parte é muito chata, deixa eu já ler pulando. Então, sabe, não posso fazer nada. Joga aí no chat GPT, vai, eu não vou ficar correndo atrás para você não. O que acontece é que dentro da Igreja Católica, muitos dentro da própria patrística tentaram falar que a poligamia não era algo de Deus, era algo que Deus, entre aspas, tolerou. Porém, honestamente, muitos não conseguiram, muitos falaram, Deus falou que podia, então daqui a algum tempo pode voltar a poder. E essas coisas assim, eles não conseguiam decidir. Então só foi oficialmente abolida a poligamia dentro do cristianismo pela Igreja Católica Romana no ano por volta de 1500. Só a partir de por volta de 1500, quer dizer, descobrimento do Brasil. E quando se descobriu o Brasil, o que aconteceu? A escravidão. E na escravidão, você sabe, né? Muitas mulheres concubinas, muitas africanas concubinas. Então, assim, foi proibido naquelas. E também por volta desse período que teve reforma protestante. Na reforma protestante, Martinho Lutero também era a favor da poligamia, olha só. Os judeus foram proibir a poligamia por volta do primeiro milênio, assim, ano 1000. Por volta do ano 1000, os judeus foram proibir a poligamia. Mas só que quem que proibiu a poligamia? Um rabino que foi contra a Torá, né? Mas só que é o Talmud, né? É a Torá oral deles. E esse rabino não tinha ligação nenhuma com o sangue de Abraão. Não tinha ligação. Então, assim, era um rabino daquela parte da casária. Então, assim, sabe, quem estuda um pouquinho sabe dessas descendências judaicas que tiveram na Europa por volta aí da Idade Média, vai saber do que eu tô falando, que basicamente é um outro segmento. É um outro tipo de pensamento, é outro tipo de corrente de pensamento dentro do judaísmo, sabe? Então, assim, fica um pouco complicado de defender esse tipo de coisa.
Porque o pessoal da patrística da Igreja Católica ficou contra a poligamia é muito simples. Já na patrística, a maioria deles eram gregos, então estão influenciados mais pelo modo estilo de vida dos gregos, dos romanos, da filosofia grega, e não pelo estilo dos judeus. A Igreja Católica Ortodoxa, ela também só foi proibir a poligamia por causa do comunismo. Para quem não sabe, o comunismo foi responsável, o grande responsável por ter banido a poligamia em quase no Oriente inteiro. Na China foi o Partido Comunista, na Rússia, a Rússia fez pressão junto com a Igreja Católica Ortodoxa. Por quê? Porque os russos tinham uma estratégia de promiscuidade para constranger quem era católico. Então a Igreja Ortodoxa já não era favorável à poligamia, mas só que não tinha proibido. Então só foi proibir por volta do comunismo mesmo. Então assim, se for parar para ver, a maior parte da sociedade deixou de ser poligâmica por causa do comunismo, deixou de ser, eu estou dizendo, poderia até ter uma cultura forte monogâmica, mas só que não era proibido ser poligâmico, eles só foram proibir por causa do comunismo. Por quê? Ora, não é de interesse do comunismo que o homem seja forte, que o patriarcado seja forte, é só ler Marx. Marx fala da propriedade, assim como as feministas falam dos corpos dela e da sexualidade delas. Por Marx, a propriedade é uma exploração. E aí, no discurso feminista, elas adaptam isso para dizer que, na verdade, o sexo feminino é fruto de uma exploração, porque o homem vai ter posse, vai ter propriedade sobre a mulher, e aquilo é que fez a mulher ser mulher. Então, o sexo feminino só existe porque existe essa relação de dominância e de exploração do homem com a mulher. Isso é uma loucura, um devaneio, mas, foi assim que os teóricos pensaram. E honestamente, a poligamia vai deixar um homem forte. Um homem que é poligâmico, tem várias esposas, vários filhos, é um homem muito mais forte do que um homem que está sozinho, largado, sem ninguém. Então você vê que o Estado, cada vez mais, ele usa de estratégias para deixar o homem cada vez mais só e solitário e sem ninguém. Muitas pessoas podem achar que, você precisa ser muito rico para ser polígamo, mas só que na Bíblia está escrito de ter 7 esposas e as 7 esposas, elas terem o próprio sustento. Então assim, na Bíblia, no Alcorão é uma coisa, no Alcorão é diferente, mas na Bíblia você não precisa ser rico para ter várias mulheres, muito pelo contrário, as mulheres, elas mesmas, elas podem trabalhar, você não precisa ficar, vou bancar aqui, não, você precisa ser justo com todas, ser igual com todas, porém, ser rico, na Bíblia, no Alcorão é uma coisa, mas na Bíblia não tem necessidade alguma. Isso faz com que um homem pobre, ele possa evoluir. O cara pode ser pobre, mas só que ele pode ser muito bom de liderança, pode ter um QI muito superior. Então o que ele faz? Ele investe na família. E conforme ele vai tendo esposa, vai tendo filho, aquela riqueza vai sendo multiplicada. Então depois, no final da vida ele já tem um poderio gigante que bate de frente com pequenos estados. E assim era antigamente na Bíblia. A história da Bíblia é esse tipo de história. As pessoas atualmente acham que a poligamia ela deixou de existir há muito tempo atrás, mas na verdade foi recentemente, foi tipo logo ali, foi tipo alguns séculos atrás, tipo algumas gerações você volta pro passado e tem a poligamia de novo. Você já percebeu que na internet todos têm um discurso, principalmente voltado pro homem, de que o homem tem que ser casto, virgem e muito puro? Tipo, os conservadores dizem isso, as feministas dizem isso, até mesmo os red pill eles dizem isso. Olha, fique longe de mulher, fique longe, se abstenha. Você tem que se preservar, você tem que não sei o que. Não que alguns não tenham conselhos bons sobre a conjuntura das coisas, nós vemos que são conselhos até bons, mas só que para efeito final da sua vida. Então quer dizer, você que está aqui nesse meu canal, você está aqui para se desenvolver, para ser mais inteligente, para ser um líder, não para ser liderado, sabe? É igual o lema de São Paulo, no Coduco, sabe? Eu não sou liderado, eu lidero, sabe? Então, como assim? Um homem desse jeito que está preparado para ser líder, que é um inteligente, que é uma pessoa muito inteligente, que está sempre se desenvolvendo. Olha, você que está aqui no meu canal, eu vou te dizer uma coisa para você. Você que é homem e está se desenvolvendo, você merece ter mais de uma mulher. Eu acho que você merece. Sabe, quem não merece ter mais de uma mulher é tipo o Neymar, que é um eterno molecão. Ele pode ter 50, 80 anos de idade que vai ser o menino Ney. Então assim, mas ele tem um monte de mulheres. Mas você aí que é inteligente, que é esforçado, ora, você não merece ter nenhuma única mulher. É isso que o pessoal tá te propondo atualmente. Termino esse vídeo aqui falando as palavras de Deus para Davi quando ele pega a mulher do Urias e manda matar Urias. Eu te dei ouro, te dei riquezas, te dei mulheres. E se isso não fosse suficiente, mais disso seria acrescentado. Bom, encerro por aqui, por esse vídeo é isso e tchau.